Muito boa noite para todos. Vamos organizar o título aqui. Então é isso, pessoal. Seguimos aqui com o nosso propósito de lives, né? Prevista para esse mês de julho. E eu sou a Jana, falo aqui em nome da Comissão de Direito Sistêmico, aqui da 11ª Subseção de Montes Claros. E estaremos aqui para falar um pouquinho sobre o conhecimento sistêmico. E hoje vamos receber uma pessoa super especial, que é a Cris Panis, a coordenadora do curso da pós-graduação, que eu tive o prazer de fazer junto com essa instituição maravilhosa. Então sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem para pegar essa setinha aí embaixo e ir enviando para mais pessoas para estarem aqui presentes com a gente, tá? Aí no cantinho inferior tem um balãozinho com uma interrogação. Vocês podem também enviar perguntas, né, que vocês tiverem, tá bom? E vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal ir chegando para a gente poder falar. Oi, Cris. Cris já está até aqui já. Muito bem. Então, abrindo, né, esse mês maravilhoso de julho, na expectativa aqui de falarmos um pouquinho mais sobre o direito sistêmico, sobre o conhecimento sistêmico, né? Logo em breve estaremos aqui com um seminário previsto agora para o dia 1º de agosto, né? Abrindo aí o mês da advocacia. Então aproveito para estender o convite para todos, né? Se inscreverem, o link está na bio. E vou adicionar aqui a nossa ilustre palestrante, Cris. Seja muito bem-vinda, Cris. Oi, Rita. Boa noite, Aline. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Cris! Olá! Ai, que alegria! Muito grande, querida. É Meu uma Deus, alegria. eu chego a arrepiar de tão forte que é isso. Depois que a gente compartilha muito tempo de estudo juntas, né? É uma saudade, né, Jana? E Nossa, muito grande. Estou muito feliz, estou até emocionada. Me sinto assim extremamente grata pela sua presença, por ter aceitado. Eu sei o quanto a sua agenda ela é cheia e assim, vocês não têm noção do potencial que é essa pessoa, de capacidade, de humanidade, de ensinamento. Nossa, assim, está uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, Cris. Essa pessoa é você. Então, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui realmente para aprender mais, né? E aqui eu estou falando em nome da Comissão de Direito Sistêmico, uma comissão, claro, que tem a sua cara, né, Cris? Com todo esse carinho, com um único propósito, né? Levar esse conhecimento sistêmico, né, para a área do direito, para que os nossos colegas advogados eles possam atuar e entender um pouquinho mais, né, a dinâmica do conflito, que para mim foi um divisor de águas na atuação jurídica, né? Então, e eu tô aqui para, como se diz, contribuir com um pouco com tanto que eu aprendi, né? Na medida do que eu posso ajudar, né? Então, eu devo muito tudo isso, né? A tudo que nós passamos, né? Naquela pós-graduação que ficou muito marcada para mim. E, Cris, quero que
esteja à vontade para falar, né? Um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, né? Do conhecimento sistêmico. O tema aqui, eu pensei em algo da gente falar sobre, né? Eu acho que o conhecimento sistêmico é algo muito grande, muito extenso. E a gente está só começando aqui, né? Então, Sim. claro, o que o seu coração sentir, que eu tenho certeza que tem toda essa sensibilidade, né? Já aproveitando para falar, dia 1º agora de agosto, nós estaremos realizando um seminário, e esse seminário vai ser o primeiro seminário de direito sistêmico aqui na nossa 11ª subseção, né? Que Um legal. seminário de direito sistêmico. Vamos contar com a presença do doutor Enzo, que vem aí do Entendi. Rio Grande do Sul. Bárbaro. E contaremos também, né, com o apoio da Comissão OAB Mulher e a OAB Convênios, né, para poder realizar esse evento maravilhoso. Estaremos com a palestrante também de Montes Claros, né, uma advogada que vai falar, né, que vai abordar essa temática, né, do ciclo de violência contra a mulher. Então, Cris, seja muito bem-vinda. Sinta-se acolhida, né? E muito, muito amada e prestigiada. Ó, Cíntia, né? Minha colega Que linda. amor. Beijo, Cíntia. Muita honra e muita gratidão pela sua presença, Cris. Igualmente, Jana, eu tenho certeza que essa comissão de Montes Claros, ela deve estar, já vi que está criando, você está criando coisas maravilhosas, você está me elogiando, mas vocês, como professor, gente, a gente identifica os bons alunos, é nítido. Tá? Aqui tem uma outra que acabou de entrar, Cíntia. A Cíntia. Os ótimos alunos, a gente percebe, e são pessoas que contribuem, trazem a sua riqueza, a sua complexidade, a sua subjetividade, e a gente já percebe desde o início que são pessoas que vão longe. Você, Jana, é uma pessoa dessas, é uma dessas pessoas. E eu tenho certeza que a sua cidade... não, eu estou aqui também para te prestigiar e espero poder contribuir. E muito feliz e honrada com esse convite. Eu acredito que esse conhecimento ele é profundamente transformador. Ele não é para ser uma terapia, ele não é terapêutico, mas ele promove cura nas relações, né? Então, e nos ajuda fortemente, né? E nos ajuda com uma eficiência magnífica a enfrentar conflitos e a solucionar conflitos de uma forma realmente eficiente, né? Que eu creio que é o desejo da maioria dos advogados, né? Desse país, eu acho que do mundo. Então, no coração dos advogados, né? Dos operadores do sistema de justiça, em todas as esferas, né? Em todas as áreas de atuação, eu tenho certeza que tem um desejo muito profundo de resolver, de solucionar conflitos, os conflitos que vocês recebem, porque essa é uma instituição, né? O judiciário como um todo, né? O sistema de justiça, ele está a serviço de olhar para os conflitos e de tentar dar respostas, né, para as pessoas. Então, realmente, eu me sinto honrada e feliz de poder participar. E você falou, você me pediu para falar um pouquinho da minha trajetória, então vou me apresentar aqui. Eu sou psicóloga, então eu não pertenço à área jurídica, mas a área jurídica me tomou. Me tomou verdade. Depois conta um pouquinho do projeto, né? O projeto, Sim, eu acho que é extremamente interessante, né? Sim. O projeto que hoje já está com desdobramentos, né?
projeto inicial já tem desdobramentos e hoje nós já estamos realizando esse projeto com algumas transformações. Então, acho que vai ser legal até porque a gente vai crescendo, a gente se transforma na medida em que a gente vai aplicando esse conhecimento na interação com as pessoas e observando, né, os resultados disso tudo que a gente acredita e faz, né? Então, você tinha colocado até como título da nossa live conhecimento sistêmico, né? E uau, né? Isso é um tema, eu até fazer uau e levantar os olhos, né? Porque realmente tem que resumir muito, né? Para poder trazer para as pessoas um pouquinho do que significa esse conhecimento sistêmico. E que mesmo depois de tantos anos de estudo, cada vez que eu vou fazer uma live, eu penso, acho que eu não sei nada, o que eu vou dizer para essas pessoas, né? Quando eu vou dar uma aula também, nossa. E depois, à medida que a gente começa a falar, realmente a dificuldade é focar, o que é mais importante aqui. Então, se você quiser me perguntar, fica à vontade, Jana. Vou ter o maior prazer de fazer essa troca, né? Cris, Porque me veio diga aqui, assim, a gente tem realmente, né, essa sensação, e eu também, né, eu tenho tentado contribuir essa parte, né, em workshops aqui, promovendo aqui junto com a classe, né, e passar um pouquinho, né, para os meus colegas, essa possibilidade, né, de atuação de uma forma sistêmica, que não se restringe única e exclusivamente às constelações, né? Por isso, sim, a temática do conhecimento sistêmico, que é algo muito mais abrangente, que vem de nós, né? Que começa ali dentro daquele processo, e foi uma coisa que eu aprendi muito, muito na pós-graduação, né? É trabalhar primeiro as nossas questões, né? Para que a gente definitivamente esteja com um olhar preparado para lidar com a dor e o conflito do outro. Exato. E isso, assim, foi marcante para mim, sabe? E às vezes eu me deparo com essa mesma sensação. Né? Eu preparo todo um script, vou fazer toda uma live, toda com um roteirinho, e às vezes não sai como eu desejaria, não sai completamente diferente, né? E às vezes ainda sai com essa sensação, meu Deus, eu ainda não sei nada e tenho muito que aprender, né? E é exatamente isso, cada vez mais, né? Quando a gente se abre, a gente aprende cada vez mais, né? Então, talvez o começo seja isso, né? Esse conhecimento sistêmico que ele nasce a partir da gente. E o quanto que isso ressoa, né, no campo de nossa atuação. Exatamente. Então, Cris, o que você tem para completar aí, né? E corrigir, claro, estou aberta. Tá bem. Porque é exatamente isso, né? Se eu for traçar uma linha de tempo do que eu fui estudando, desde que eu entrei na psicologia, eu percebo que um conhecimento me levou ao outro. Mas, na verdade, foram as grandes transformações que eu vivi na minha vida, né? E os grandes momentos de quebra, de transformação, de necessidade de mudar de rota, né? De me encontrar com bloqueios, com dificuldades, né? Então foram esses grandes momentos e também questões que meus pacientes me trouxeram que me fizeram procurar mais conhecimento, tá? Porque a gente não pode pretender que, porque a gente aprendeu um determinado caminho, que esse caminho, ele nos responda a tudo, né? E daqui a pouco eu vou me contradizer, mas porque eu estou dizendo isso aqui agora, mas daqui a pouco eu vou me contradizer. Exatamente nesse aspecto, né? Porque eu fui seguindo uma trajetória, né? E uma necessidade pessoal me levou
a uma busca maior de uma autotransformação e também as dificuldades dos meus clientes foram me servindo como desafios para que eu procurasse mais conhecimento para tentar resolver e solucionar aquilo que a pessoa estava me trazendo. Em N aspectos, né? Então, assim, não deixou de ser a trajetória da minha profissão, né? Minha trajetória profissional, ela não deixou de ser um caminho iniciático nesse sentido, né? Eu fui fazendo processos de transformação pessoal no meu conhecimento e na minha forma de atuar. E, né? Porque é assim que funciona. Então, se eu traçar uma linha, e o interessante, assim, é que eu acho que eu segui o caminho do que as psicoterapias seguiram durante o século XX, né? O caminho de surgimento de novos paradigmas, que são paradigmas, né? São conceitos fundamentais que norteiam uma geração, ou várias gerações, ou uma forma de viver, né? Paradigmas são preceitos, conceitos importantes e estruturantes, tá? Paradigmas estruturam ações, estruturam linguagem, estrutura pensamento, enfim, tá? Então, eu inicio uma faculdade estudando Freud, estudando psicanálise profundamente, estudando tudo que tinha a ver com psicopatologia, psicodinâmica, né? Mas já olhando para dinâmicas de grupo, entro em contato com o psicodrama, porque eles são contemporâneos, né? Freud, que é o criador da psicanálise, né? Com todo o conhecimento dele sobre o inconsciente. Moreno é um contemporâneo dele com o psicodrama, cada um num lugar diferente, né? Da Europa. E vou estudar psicodrama e várias outras abordagens já dentro da faculdade, Jung, né? Que também é contemporâneo, e cada um trazendo uma contribuição fundamental para o que hoje nós temos, né? Então... E que todos compõem o que a gente chama de constelação, né? Exatamente! Não porque é legal? A constelação ela não se resume a uma só terapia, né? E ainda completo com a hipnose, que eu também fiz um curso de formação, Cris. É interessantíssimo, porque a gente vai buscando, né? É isso aí que você falou. Ele não é estático. E assim, Cris, só desculpa interromper, né? Pode interromper. Você me fez pensar a sua trajetória na área da psicologia, que veio essa maravilha que hoje a gente chama de Cris, né? Com um instituto, com um propósito maravilhoso de resgate de pessoas. E eu linko isso, né, nessa trajetória, e que se baseia no pilar, na construção, né, do fundamento, e que a gente não também é diferente na área do direito, né? Que o direito também nós temos os fundamentos, né? E ali é a base do que a gente chama de direito. Qual é o propósito? E aí a gente começa a encaixar do tipo que nem sempre uma lei, ela vai servir para um determinado caso. E isso a gente vê nitidamente na base sistêmica. Porque cada um é cada um, né? Eu gosto da frase do Dr. Sami, né? Que ele fala assim, o essencial é invisível aos autos. Isso é muito... Perfeito. É muito rico. Não é o essencial, é invisível aos olhos do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry. Do Pequeno Príncipe. Aí ele linkou no livro dele, né, A Origem do Direito Sistêmico, que ele escreveu, um livro maravilhoso. Sim, e aí tá ele... aqui, ó. Ó, gente, esse. Esse, maravilhoso. E aí tem uma frase logo nas primeiras páginas que ele fala, gente, o essencial é invisível aos autos. Por quê? A lei ela é para todos, mas nem sempre ela
comporta naquele caso em concreto, né? E aí, assim, às vezes, nem sempre a verdade trazida aos autos, de fato, é a verdade. E a gente vê isso nitidamente, né? Num processo de Exato. constelação, né, É Cris? verdade. Sim, É muito porque maravilhoso isso. é muito bonito e eu costumo dizer isso nos encontros que nós fazemos nos fóruns, né? Digo isso para o público, para as pessoas que vão. Eu digo, olha, vocês entraram com um processo para pedir Uhum, algo que não está escrito no processo. A maior parte de uhum, vocês entra, sim, vocês querem pensão para o filho de vocês, sim, vocês querem um regime de visitação, mas na verdade o que vocês querem é o comprometimento do pai ou da mãe de quem vocês se separaram. Vocês querem que essa criança tenha condições para fazer o estudo que vocês sonharam dar para essa criança quando vocês geraram ela, né? Vocês querem que essa criança possa ter atendimento médico e que vocês querem também a presença do outro muitas vezes, que uhum. depois da separação desapareceu. Então, só que vocês não podem entrar com o processo dando busca do pai desaparecido, né? Não dá para dar. Acho que não existe processo para isso, né, Jana? Busca e apreensão de pai desaparecido. Busca e Busca apreensão e é sem apreensão, precedentes. não é? Essa não existe. Então, Adorei. ué, então, como não dá para fazer busca e apreensão de pai desaparecido, vocês entram com um processo de visitação e que não Uhum, funciona, porque não chega, o pedido não chega no outro. O que não está uhum, escrito nos autos que é isso que, na verdade, vocês uhum. estão querendo, né? Ou até vai estar escrito, mas a forma como o pedido é feito, às vezes até dentro do processo, ao invés de Uhum, gerar a compreensão e a disponibilidade do outro em se uhum, aproximar do filho, gera o oposto, né? É, uhum. a gente vai ver a pessoa, não, meu filho está me processando, e aí os pais choram, né? Porque a gente vê isso nas oficinas de parentalidade que nós estamos fazendo hoje, os homens, assim, às vezes tem 4, 5 homens assistindo, chorando, porque os filhos não querem vê-los, tá? Isso já tem acontecido, tá? É, então, as pessoas, quando elas entram com um processo, o desejo é velado, o que a intenção, ela não está clara. Então, o Sami tem razão. O essencial é invisível aos autos, não está lá. É. E como é que É as muito pessoas vão além, conhecer? né? E aí, assim, é onde a gente entende, né, que vale aquela máxima de é como se fosse enxugar gelo, né? E aí, de repente, com uma inicial, com um propósito, uma das partes a gente já sabe que vai sair insatisfeita, na maioria das vezes, por uma decisão, né, única e Isso, exclusiva do judiciário, embasada em fatos, né, que a gente leva para a justiça. E às vezes a gente extrapola, né? Eu coloco isso como condição de advogada, né? E isso eu entendi muito bem, né? Nas aulas voltadas para entender a dinâmica do conflito, né? Que é aquele triângulo dramático, né? O triângulo de isso. Karpman. E A isso, Cris, vítima, o perseguidor e o o salvador, né? perpetrador, né? É, Ô, Cris, a e é vítima tão perseguidora. engraçado, porque hoje, assim, em todos os conflitos, e isso diz respeito a mim também, em que eu estou envolvida, ou um desentendimento com uma amiga, ou alguma coisa, uma questão familiar, ou até mesmo quando eu vejo na questão dos meus clientes em atendimento, é muito interessante quando eu coloco essa visão, né? Sim. E isso traz uma maturidade, né, para a gente sair desse ciclo. E quando a gente sai desse ciclo, a gente realmente ocupa um lugar de adulto,
né? E tem uma clareza diante daquele conflito e a solução ela vem, né? Uhum, Então, por isso que uhum. assim, a riqueza, né, do conhecimento sistêmico, que aí você começa a aplicar isso na sua visão de vida, Exato. sem muito segredo, não é, Cris? Exatamente, exatamente isso. Isso, justamente por essa percepção disso que você está trazendo, Jana, vamos pular aqui um monte do, do esquema anterior, do que eu estava pensando. Justamente por isso que nós acabamos entendendo, e isso foi um dos primeiros aprendizados que eu adquiri ao levar esse conhecimento sistêmico para os fóruns, né? As pessoas, elas precisam de informação. Porque elas, Uhum. na verdade, elas não conhecem os processos psíquicos, os processos sistêmicos que estão na base dos conflitos e que são Uhum. exatamente estava até com tem um autor que eu adoro, tá? O Jacob Schneider, tá? Nesse livro fantástico que eu indico também, tá? Que é Origem, Destino e Liberdade, e que fala sobre o inconsciente grupal em sistemas e constelações familiares. 10, nota 10, tá? Olha, Ele, depois ele, compartilha o nome com a gente lá no final da live aí para eu deixar. coloco lá. Eu Tá. coloco lá no. Tá, ok. Ou então, se alguém puder E tirar um print, né, e nos marcar também, vai ser uma ótima. é verdade. Ó, É, tá aqui. com o nome do livro. Eu adoro leitura. Essas leituras são ótimas para Tá, acrescentar. ok. Acho que alguém vai dar um print aí. Tá. E então, o que que ele diz, né? Uma coisa que nós sabemos, que por trás de todo conflito existe uma verdade que quer vir à luz. Uhum. A verdade, ela quer ser vista. Interessante isso, né? Da gente pensar que a verdade é como se fosse um ser, né? Na Uhum. verdade, a verdade, na verdade, ela é, uhum, ela é como um arquétipo, né? Uhum. É, então, por trás de todo conflito existe uma informação importante que ainda não foi vista. E Uhum. justamente o conflito se mantém porque essa verdade ainda não foi vista. E enquanto nós não sabemos dela, enquanto nós não conseguimos enxergar essa informação, essa verdade, o conflito não se soluciona. E ele pode até ter um monte de subterfúgios, e pode ter soluções jurídicas, mas ele não vai extinguir o conflito. E, é, É e isso que eu tenho até tentado explicar também. tá tentando explicar isso. Então, vamos Estou ver se eu te tentando, estou me ajudo. esforçando. Estou me esforçando. É, porque aí é assim, existe os sistemas, eles têm características, né? Todos os sistemas têm características. E essas características é difícil, mas é possível. Vamos lá. Essas características, né, dos sistemas, elas justamente elas nos fazem, dentro da abordagem sistêmica, do conhecimento sistêmico, desenvolver uma postura que é Uhum. um pouco diferente do cientista tradicional, do cientista mecanicista. A gente até tem assistido aí um monte de gente, a gente tem sido alvo de haters, né? Infelizmente, né? Porque tá faltando um pouco de compreensão de que existem processos diferentes de pensamento e existem Uhum. né, processos diferentes de olhar e pensar sobre a realidade, sobre as relações. Né? E quando nós Uhum. olhamos para relações, nós não podemos ter a mesma postura que um cientista tradicional tem, porque o cientista tradicional, o que ele faz? Ele tem que diminuir variáveis. Ele tem que
focar, 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 e ele vai focar numa particularidade do comportamento dentro de uma determinada relação, dentro de uma determinada população. E a conclusão dele vai valer para aquele determinado comportamento dentro de uma particularidade de uma pequena parte de uma população, e a conclusão dele vai valer só para aquilo. Mas quando nós olhamos para relações, e quem trabalha no sistema de justiça trabalha com relações. Vocês deveriam ser especialistas em relações. Tá? Então, por quê? Vocês trabalham basicamente com relações. Tá? O e tempo é claro inteiro, que né? o tempo inteiro. Traz aquela dor, né? E qual é a nossa postura ao receber aquela dor é que faz total diferença na nossa condução, inclusive, né? Exato. E é interessante, Cris, que eu aprendi muito do tipo, o conflito, ele nem sempre, e eu vejo que nem sempre, na maioria das vezes, ele vem como algo, como uma maldição. O conflito, ele vem como algo para a gente ver. E hoje eu enxergo assim, falo, gente, agradeça que com base nessa perspectiva de você olhar para esse conflito, é que está a diferença de você sair dele, aceitá-lo como ele é, né? E daí em diante, o que você vai fazer com o que aconteceu? Né? Ou você vai pegar, que eu brinco assim, ou você vai pegar o problema, vai adular para ver se vai sair uma solução, ou você vai olhar para isso e vai falar, eu vejo você literalmente e a partir de agora eu vou ser diferente, né? Então eu falo assim, gente, o conflito é um presente da vida. A partir dessa brilhante sistemática, né, que vem do conceito das constelações, né, das leis sistêmicas, e o quanto isso, quando a gente coloca em prática, literalmente é um presente. Ou estou errada, Cris? Não, estava completamente certa. Porque o conflito, ele está a serviço. Todo conflito, ele está a serviço de algo. Ele está a serviço de solucionar algo. E o conflito, ele está nos mostrando exatamente que ali, no mínimo, existe um espelho entre aquelas pessoas. Pessoas se espelhando, pessoas que não se veem, e graças, né, ao conhecimento, ao lugar onde o Hellinger nos levou, tá? Que não foi ele sozinho, né? O conflito nos mostra o quanto nós estamos ainda emaranhados em questões dos nossos próprios ancestrais, tá? E era o que eu estava falando, porque assim, se a gente olhar de um ponto de vista de uma determinada área da ciência, nós vamos fazer uma ciência que vai fazer um hiperfoco. Mas quando a gente trabalha com esse sistema, com a teoria sistêmica, que olha para as redes, que olha para as relações, que olha para as interações entre os indivíduos, tá? E e que possui uma imensa complexidade, tá? Então a gente tem uma complexidade gigantesca, né? E também é profundamente instável, né? Ela é instável, porque essa é assim como ela está funcionando desse jeito, ela já deixa de funcionar desse jeito, ela passa a funcionar de outro, né? As relações, embora a gente se repita, todo mundo tem as suas repetições, né? Aquelas coisas que a gente diz, nossa, eu já fiz 20 anos de terapia, eu não consigo mudar, continuo fazendo a mesma coisa, né? A postura, né? De olhar para aquilo e não muda, né? Isso, né? Então, mas quando a gente tem essa visão sistêmica, a gente começa a poder compreender essa complexidade. E como os terapeutas, os grandes pensadores, né, como da terapia sistêmica,
de família, já pensavam na década de 70, na década de 80, né? Já tinham descoberto que nós fazemos parte, ao fazermos parte de uma rede, quem trabalha com informática sabe disso. Se tiver uma interferência num ponto da rede, essa interferência ela vai acabar afetando o resto da rede, né? Se a gente olhar, né? Pensar em rede dá para pensar numa teia de aranha, né? Me veio, né? Não que eu gosto das aranhas, não. Mas não. Coitadas, né? Mas elas têm a função delas também, mas elas vão pensar exatamente nisso, né? Se a gente mexer num ladinho dessa rede, a rede inteira se movimenta. A mesma coisa se a gente tiver, por exemplo, 2 tambores, né? Ou 2 pianos, ou 2 violões no mesmo ambiente, se eu tocar num deles, o outro mesmo parado, sem ninguém tocando, ele está vibrando, as cordas estão vibrando. Por quê? Porque nós vivemos num universo que tem leis naturais. E uma dessas leis naturais, ela fala de ressonância, né? Isso é ressonância. Tocou aqui, toca aqui também. E se nós fazemos parte de uma rede, o que toca aqui, vai tocar aqui. Então, nós, ao começarmos a compreender as interações entre os indivíduos, né? E quem começou a pensar nisso realmente foi um profissional da informática, que nem existia, quer dizer, que a gente sabe, pensa, né? Quando ele criou a teoria geral dos sistemas, quando ele escreveu sobre a teoria geral dos sistemas, o Bertalanffy, né? O que ele falou? Nós vivemos em sistemas complexos, né? E um sistema, ele é muito maior do que a soma de todos os seus membros. Ele é algo maior, tá? Então, essa é a grande complexidade, uma delas, né? Então, o que a gente faz? A gente... Desculpem, mas eu vou ter que fazer um pouco de teoria aqui para vocês, tá? Porque, como a Jana disse... É bom que aí a gente vai aprofundando mais. Tá. Então, porque isso é uma estrutura da natureza. Ela está além da... Nós fomos entendendo, na medida que nós evoluímos no pensamento, né? Então, entramos em contato com o inconsciente individual, através do Freud, começamos a perceber as relações já através do Moreno, com o psicodrama, né? Os papéis que as pessoas representam na vida. O Jung começou a mostrar as dimensões de cada ser humano e nos levou ao conhecimento não só de um inconsciente individual, mas de um grande inconsciente coletivo, né? Um inconsciente coletivo do qual nós compartilhamos, tá? Informações, né? O Jung falou isso. Então, mas isso não parou aí, né? Porque aí o Eric Berne surge o Maslow, né? Trazendo a segunda onda da psicologia, já falando mais sobre motivações, sobre, né? E logo surge o Eric Berne, querendo trazendo a compreensão dele, né? Dessa estrutura do eu, né? Ligada a papéis fundamentais que nós exercemos da vida, né? Que é o papel da criança, o papel que é a parte da criança dentro de nós, né? É o papel do pai, que é o papel que a gente imita, né? Um grande, ou vários, né? A gente cria um personagem baseado nas nossas admirações da infância, e o nosso eu adulto, que só surge quando a gente consegue ir além desses papéis da criança e do pai crítico e nos tornamos verdadeiramente responsáveis por tudo que nós fazemos, né? E assumimos responsabilidade por tudo, né? Bom, aí, nesse meio tempo, surge o Bertalanffy com a teoria dos sistemas e isso começou a se espalhar, começou essa compreensão das redes de relações,
tá? Porque nisso, a compreensão da psicologia, ela já começou a olhar para os relacionamentos. E desse olhar dos sistemas para olhar para o sistema família, foi uma coisa muito natural. E as pessoas começaram a olhar para as famílias e para as relações familiares. Até que... não tem problema. Até que né, pensadores como Ivan Bozormeniny, né, começaram a compreender, entenderam que nós seguimos lealdades invisíveis. Olha, gente, estou fazendo um resuminho assim, ó, de um monte de coisa aqui, ó, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da história, né? Começaram a entender que dentro das famílias existem lealdades invisíveis, que ele chamou de lealdades parentais invisíveis. E que nós, cada ser humano, de alguma forma carrega uma lealdade a algum ancestral, que pode não saber nem quem é. Tá? E essas lealdades parentais, né, elas determinam muitos dos das nossas ações, das nossas escolhas. E também o nosso script de vida. Não, o script de vida não foi o Ivan Bozormeniny que falou, foi o Eric Berne, mas não faz mal, tá? Então, essas lealdades nos fazem viver uma história que não é nossa. Fazer coisas na nossa vida que a gente diz, nossa, não sei por que eu agi desse jeito, por que eu fiz isso, nem parecia eu, tá? A gente pode ter até uma sensação de vergonha por ter agido ou falado de determinada forma, mas naquele momento a gente fez algo que não era nosso. Que muito provavelmente foi nós repetindo um padrão, tá? Um padrão de alguém, um padrão de relação de alguém que nem existe mais, que não está mais nem aqui, tá? Talvez. Então, esses estudos dos grandes, como a Virginia Satir, né, que trabalhou profundamente com famílias de esquizofrênicos, né, fez um trabalho magnífico e conseguiu um sucesso magnífico, tá? Por que eu estou falando nisso? Porque para a psicologia tradicional, para a psiquiatria, a gente ainda hoje considera que esquizofrenia não tem cura, tá? A gente considera isso, né? Então, é uma doença sem cura, mas é uma doença transgeracional. A gente sabe que numa família com esquizofrênicos sempre vai ter outros esquizofrênicos, tá? E hoje a gente já consegue, graças à constelação familiar, e um pouco através da nova medicina do Hammer e da biodecodificação, a gente já sabe que muitas vezes na base da esquizofrenia, lá na origem da esquizofrenia, existem crimes. Crimes dentro da própria família, entre pessoas da mesma família. E o esquizofrênico, nós já sabíamos disso, é alguém que carrega o bem e o mal dentro dele. Esquizo significa dividido. Dividido entre dois papéis. Ele é a vítima e ele é o algoz, ao mesmo tempo, tá? Então, que riqueza nossa, que riqueza de live. Meu Deus, é uma aula. Obrigada. Sim, temos muito para Cris. Então, o que a gente... Claro, porque aí a gente vai percebendo, não, existe um todo, né? E a gente precisa entender isso, que as disciplinas, na verdade, elas deveriam conversar mais, né? Porque ao invés da gente lutar para que essa ciência seja só essa ciência, não. A gente começa a perceber que existe uma conversa entre a matemática, a física, a química, a biologia. Tá? Embora exista uma origem das dificuldades, né? O próprio
da biologia da crença, o Bruce Lipton, né? O Bruce Lipton Uhum. da biologia da crença, e os biólogos hoje, eles estão voando, trazendo coisas magníficas que contribuem para a nossa compreensão de como as redes funcionam. Por quê? Porque eles vêm estudando como que acontece a origem das interações e das informações entre os indivíduos, né? O Maturana era um biólogo, tá? Uhum. O Maturana, ele traz a base do pensamento sistêmico. Ele é Uhum. realmente uma pessoa que vocês precisam estudar, tá? Porque ao compreender o pensamento sistêmico, como o pensamento acontece, como que o ser humano, como que nós pensamos e como esse pensamento ele está conectado com a nossa linguagem, tá? Como essas relações entre linguagem e conhecimento e pensamento, elas são hoje um dos maiores focos de estudo da neurociência. Então, tá, eu não vou poder entrar e Uhum. aprofundar isso, tá? Vocês me Sim. desculpem, Mas eu assim, só vou o poder. quanto Cris, mas assim, o quanto é rico, né? Tudo isso a gente está, por exemplo, eu consigo fazer um link, inclusive para trazer na dinâmica do conflito que a gente está lidando. Então a gente não está lidando, não é só com o conflito. O que que Não. ele tem de uma lealdade? Por quem ele está ainda sendo leal? Um amor que a gente chama do Perfeito. amor cego, né? E, E o que eu mais vejo assim, a nossa posição quando tem essa identificação de levar a condução de uma forma mais assertiva e de forma que, inclusive, não pegamos a dor dele e transferimos aquilo isso, para a gente, né? isso, Porque a partir do exato. momento em que a gente está ali enrolado não, não é nem emaranhado, porque é exatamente fazer essa diferença, né? De distanciamento e entender o conflito dele e a minha posição, até onde eu posso ajudar, é de uma riqueza muito grande. Porque da mesma forma que você trouxe para a gente, de uma forma tão didática, né? De ressoar, como que ressoa nessa teia toda. A gente tocou aqui e ressoa ali. Isso. Como que esse ressoar, ele não vem prejudicar até a nós que estamos ali a oferecer uma suposta solução, não é? Perfeito, perfeito. Por quê? Porque hoje, graças ao pensamento sistêmico, segundo a professora Maria José Vasconcelos, né, e ao Matheus Vasconcelos, esse pensamento sistêmico, ele nos mostra que nós, e isso já é uma conclusão do Maturana, não Aham. existe neutralidade. Olha só que forte isso. Porque eu não sei como que vocês recebem essa informação, mas na psicologia, por exemplo, quem trabalha com psicanálise tem que ter, Uhum. supostamente, entre aspas, tem que ter, eu estou colocando as aspas, tá? Aham. Uma neutralidade. Só que o que o Uhum. Maturana nos ensinou? Não existe neutralidade. Mas não foi só o Maturana que nos mostrou isso. Lá no início da década de 20 do século passado, quando os cientistas, os físicos, resolveram pesquisar sobre energia e fizeram o experimento da fenda dupla com as partículas, porque eles queriam determinar se os elétrons se comportavam como onda ou como partícula, tá? Eles queriam saber. Afinal de contas, é onda ou é partícula? Eu não Uhum. vou contar tudo, vocês procurem, é fácil, tem filmezinho na internet, bonitinho, né? O que eles descobriram? O olhar do observador modifica o movimento dos elétrons. Opa, como é que é isso? O olhar de quem está observando. Se quem está observando acredita que aquele elétron vai se comportar como onda, ele se comporta como onda. Se a pessoa que está observando pensa que ele se comporta como partícula, ele faz como partícula. E ele, Uhum. ao invés, bota uma fenda, ele anda. Bota duas fendas, ele passa por uma ou por outra.
Daqui a pouco ele passa pelas duas ao mesmo tempo. Deixou os caras malucos. Os elétrons deixaram os caras malucos até que eles entendessem que era o pensamento deles que estava modificando. Então, nós sabemos hoje que não existe neutralidade no observador. E nós, como auxiliares de conflitos, auxiliares de resolução de conflitos, nós também não somos imparciais e nem neutros, e nós estamos pretendendo ter uma neutralidade, uma imparcialidade, mas o que move na rede do outro, no momento em que eu entro na rede do outro, que eu sou convidada a ser uma ajudante dessa família, seja como psicóloga, assistente social, advogado, juiz, promotor, enfim, seja como for, médico, eu passei a fazer parte dessa rede. Eu já não sou mais, eu não consigo manter a minha neutralidade. E eu vou interferir com o meu olhar. Sempre. A menos que eu... Olha, gente, mesmo assim precisa treinar. E o Hellinger, ele nos propõe esse movimento como um movimento de atuação sistêmica, né? O não julgamento, ou seja, a gente não julga, não critica, o assentimento incondicional, ou seja, que dentro do conceito sistêmico está relacionado com a ideia do Maturana de que o olhar benevolente modifica o resultado para o melhor. Então, se o observador tem um olhar benevolente, ele chama de... agora não está me vindo o termo, tá? Vou usar o olhar benevolente, tá? Se a pessoa que cuida do processo, ela tem um olhar benevolente, o resultado é diferente. E aí, vocês devem estar pensando, como é que é lá no processo? Como é que é quando eu vou lá para aquela audiência? Como é que eu estou olhando para o outro? Mas o advogado do outro também faz parte do processo. Não é só o meu advogado que faz parte da minha rede. No momento em que eu tenho um conflito, que eu vou para o sistema de justiça, que eu entro com um processo, todos os atores, vou usar essa palavra, eles passam a interferir no sistema. Isso é fantástico, Cris. E assim, eu tenho um livro aqui que foi lançado aqui por um juiz, né? Na verdade, ele foi construído, né, por vários profissionais na parte de mediação e conciliação. E um dos módulos, né, eles falam até sobre a importância das constelações e o mais interessante, a técnica do rapport, né, que é exatamente isso, que a gente entrar em sintonia, né, na frequência, né, de possibilitar essa ressonância de harmonia. Porque se você já entra ali naquela fúria, daquela gana de justiça, e isso traz muito o perfil das próprias dores, né? Que eu entendo, é o que eu tenho visto muito isso, a lealdade naquele sistema e aquele profissional que se coloca a serviço, né? De buscar uma justiça de algo atrás, né? Isso. Então ele já entra com aquela força, com aquele ímpeto, e aí isso acaba ressoando, né? Então, interessante, eu vejo isso, é muito nítido. O rapport talvez a palavra que mais se adequaria, né? Quando a gente entra já numa outra frequência, né? Eu quero resolver, eu quero pacificar, a gente consegue, inclusive, interferir na forma daquele, digamos assim, justiceiro. Exatamente. Mas a pessoa, para fazer isso, ela tem que saber, né? Para não entrar em ressonância, porque assim, ó, é muito difícil quando você está na frente de uma pessoa que está com toda a atitude bélica, você não entrar
em ressonância, porque tem frequências, é mais fácil a gente ser puxado para baixo do que a gente subir, tá? Puxa, é mais fácil, a gente sempre dizia isso já lá desde a faculdade, né? Se numa família tem um paciente doente e desequilibrado, tá? É mais fácil essa uma pessoa adoecer todos do que todos curarem esse um, tá? É fortíssimo isso, tá? Então, Demais, numa demais, família... demais. Tá? Ontem, olha que coincidência, né? Vale. Ontem eu estava lá na fila vacinando para esperar para vacinar minha filha, né? E aí estavam lá as pessoas discutindo a questão do Covid. E aí uma enfermeira, ela falou exatamente isso. Gente, em uma ala que está lá, às vezes tinham 5, 6 pacientes, né? Com estado mais ou menos assim equilibrado. E de repente, quando surgia um naquela euforia com a falta de ar, você percebia que todos os demais começavam a ficar eufóricos e sentindo falta de ar também. Era uma coisa louca. Ela falando assim, as pessoas elas morriam muito mais, até mesmo pela cabeça. Autossugestão. Autossugestão. Isso é hipnose pura, né? Exatamente. É Auto-hipnose. pura, assim. A hipnose pura. Muito forte. A A hipnose também faz parte, né, desse entendimento sistêmico, que ele, sim, enfim, sim. Né? Sim, porque eu nem cheguei a falar sobre isso, mas ao mesmo tempo em que surgiram as terapias de família, né, assim, o Erik Erikson, ele também é contemporâneo. Ele é contemporâneo do Freud, do Jung, do Eric Berne, eles são contemporâneos. Tá, do Moreno, tá? Foi um século magnífico em termos de desenvolvimento do estudo da psique, né? E que eu acho que não acabou, a gente continua, tá? Claro, quando eu estudei tudo isso, também fui estudar um pouco de hipnose, um pouquinho, né? Que eu acho que talvez você saiba menos que você. Mas PNL, né? Ali na década de... Maravilhosa, já na década de 80, 90, a milhão, né? A programação neurolinguística, e que segue até hoje, trazendo grandes benefícios, infelizmente, ainda não aceito pelo Conselho de Psicologia. Nós temos problema com o Conselho de Psicologia, um problema deles entenderem que existem outras riquezas, né, que a gente precisa se apropriar. Mas, claro, não ficou restrito aos psicólogos. Então, assim, para o mundo, maravilhoso. Então, vai para o mundo, não é da psicologia, né? Segue. Mas é fundamental, porque esse estudo de como se processa todo esse conhecimento, a gente poder entender, né? Então, voltando um pouquinho no que nós estávamos falando, quando eu vou brigar, por exemplo, com alguém, né, o que eu digo para o outro, talvez não seja o que ele vai escutar. Tá? E o que ele me diz, talvez não seja o que eu escute. E isso diz respeito a diferentes canais por onde passa a informação, que não são só os canais verbais, né? Mas dizem respeito a tudo, ao gestual, ao corporal, à entonação, a forma como eu sou capaz de escutar, e tu também, né? Então, uma grande parte dos conflitos, às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa sem se ouvirem, né? Quantas vezes vocês devem trabalhar com casos, com situações de clientes brigando, e os dois estão dizendo a mesma coisa há 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, mas eles não conseguem se ouvir. Um não consegue ouvir o outro. Então, além desse fenômeno da sugestão que você falou, né, dessa ressonância mórfica ali das pessoas passando mal, quer dizer, hoje a gente já passa mal de dar um espirro, né? Não pode dar um espirro, a minha rinite, né? Porque vai ter gente me olhando de cara feia, ainda mais se eu não estiver usando máscara.
né? Não interessa que a máscara não segura o meu espirro. Não segura, né? Espirro, não, nenhuma máscara segura. Só aquelas 3M, assim, que é uma focinheira, Aham, né? aham. É só aquela focinheira que segura, o resto não segura. É só um efeito placebo, né? É um É efeito verdade. placebo para a cabeça, não para o espirro. Né? É, né? Né? Mas funciona, o efeito placebo da cabeça funciona, tanto que hoje já tem até placebo com bula, né? Os médicos, Uhum. se eles, dependendo da situação, eles te prescrevem um medicamento que é um placebo, tem até bula, custa caro, tá? Mas não tem nada dentro daquela cápsula. Pois É, é, para a gente entender, né, como isso é tão complexo e que, na verdade, ali, quando a gente. Vale realmente a máxima, né, de o essencial é invisível aos autos. Porque o conflito, ele esconde todas essas nuances e que se a gente realmente não tiver esse olhar, né, Cris, esse conhecimento sistêmico, esse aprofundar um pouco mais na psique, porque está sim, atrelado. Então, todas as ciências, elas vão falar a mesma língua quando a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? São as relações? O que está atrás das relações? Por que que elas ótimo, surgem, os conflitos, né? boa pergunta. Então, Tá, assim, vamos focar para isso de novo. Tá. Então, o que que acontece, né? E eu creio que quem escreveu magnificamente, quem entendeu isso, realmente foi o Hellinger. Porque, como ele trabalhou durante muitos anos com análise transacional, ele deu muita aula de análise transacional, ele ensinava que cada pessoa tem o seu script, que era o ensinamento do Uhum, Berne, né? Além uhum, dos papéis, né? Cada pessoa segue. Um dia, ao entrar em contato com o conhecimento das lealdades parentais invisíveis, o Hellinger pensou: e se, ao invés de um indivíduo ser leal ao script que ele criou para si próprio, na sua infância, porque a gente cria os scripts na infância, até os 5 anos, a gente uhum, cria o script de vida que a gente vai seguir, né? Então, até os 5 anos, mais ou menos, a gente já decidiu se vai ter filho, se vai casar, se não vai casar, se vai ser feliz no casamento, se não vai ser feliz no casamento, que tipo de marido a gente vai ter, ou esposa, né? É, uhum, tipo de profissão, se vai ter dinheiro, se não vai ter, se vai se vai ficar num lugar de me cuida, ou se a gente vai ser o que vai cuidar de todo mundo, ou se a gente uhum. vai dizer eu dou não tô nem aí para todo mundo, eu não tô aí para ninguém, eu vou tirar proveito de quem eu quiser. Isso são decisões tomadas até os 5 anos. Então, o Perfeito. Hellinger já sabia disso. É muito forte, Uhum. gente. Tá? É Muito. muito forte. E é exatamente isso mesmo. Eu estudei isso na parte da hipnose também, consegui aprofundar isso. E é exatamente isso. Exato. E o que que acontece? O Hellinger daí, um dia, então, ao ter contato com esse conhecimento, ele pensou: e se, ao invés de nós estarmos sendo leais ao script que nós criamos, nós formos leais ao script de outra pessoa? E, e o Hellinger, ele pesquisava, né? A gente precisa saber disso, que vocês não, talvez não sabem. O Hellinger, ele fazia uma pesquisa fenomenológica. E ele testava aquilo uh, que ele estava supondo, ele tinha hipóteses, ele colocava e testava essas hipóteses, tá? Uhum. De que forma? Através dessa metodologia que ele aprendeu inicialmente com dois terapeutas, que se chamava constelação familiar, e que era muito parecido com o que a Virginia Satir fazia no início, fazia no trabalho dela, que ela chamava de esculturas familiares. Só que a Virginia Uhum. Satir trabalhava ela tinha que vir toda a família para ser atendida. E o Hellinger também, no início vinha todo mundo, né? Mas também, não só. Mas quando ele aprendeu com a... Oi, meu Deus, daqui a pouco vem o nome. Uh,
Muita informação vindo. Muita, Mas né? Então, eu estou aqui voltando à sala de aula. Estou que bom. adorando, rememorando tudo. Perfeito. Então, o Hellinger, ele colocava pessoas para sentir a posição, né? Alguém para representar o pai da pessoa, alguém para representar alguém que não tinha visto, não tinha sido visto, né? E nesses movimentos vai surgindo uma verdade, tá? Porque Uhum. todos nós, seres humanos, somos capazes de sintonizar com as informações que vêm de outros sistemas, pela ressonância. Ressonância Uhum. mórfica, o Rupert Sheldrake desenvolveu, mas não foi ele que criou. Isso foi criado no início do século XX, tá? Por uma outra pessoa que eu não lembro o nome agora. Então, cada um de nós é um, um dínamo. Cada um de nós tem um conjunto de neurônios espelho que se comunicam de neurônio espelho para neurônio espelho com todas as outras pessoas. Eu e a Jana estamos trocando informação aqui, né, Jana? E E então, provavelmente quem está aqui presente também, por alguma também, razão, né? exato. Uhum. Então, por esse fenômeno, tá? Cada um de nós, o corpo humano, ele funciona igual a um celular, igualzinho, gente, tá? Qual é a base de funcionamento de um celular? Eletromagnetismo. O ser humano também funciona por eletromagnetismo. Não vou dar aula disso, tá? Mas Uhum. eu aprendi isso com uma pessoa da informática, eu amei, porque aí eu compreendi tudo, né? Nós temos frequência, nós temos vibração. Cada Uhum. emoção, eu disse para você, se a gente tiver um paciente doente psicótico na família, a doença, toda a família está doente junto. Né? A família Uhum. sozinha não consegue. Tem que fazer o quê? Tem que trazer mais gente de fora. A gente tem que ampliar a rede para conseguir Uhum. ajudar o sistema. Porque ele sozinho não dá conta Uhum. daquela frequência, tá? Do mesmo jeito que a gente é capaz de olhar para alguém e dizer, não gosto dessa pessoa. O que é isso? Frequência. Informação passada de neurônio espelho para neurônio espelho. Então, na constelação, se utiliza desse fenômeno. A gente coloca pessoas, tá? Para representarem partes do sistema. E Uhum. essas pessoas, elas sentem no corpo a informação. Qualquer pessoa pode sentir isso, até as crianças sentem, tá? Uhum. Muito. Criança sente com uma facilidade incrível. Já É. trabalhei. Eu ainda quero chegar no trabalho do judiciário. Então, o que o Hellinger fez? Ele estudou as consciências, ele foi atrás de entender Uhum. a consciência. E ele pesquisou durante 3 anos, utilizando esse método fenomenológico. E antes disso, ele já tinha trabalhado 20 anos. E nesses 20 anos, ele já tinha compreendido é, leis naturais que regem as relações. E essas leis naturais, elas são iguais a todas as outras leis naturais. A lei da gravidade, a lei da, das marés, a lei que rege as luas, de todo o ciclo das luas, que faz com que o dia tenha tantas horas, porque tem sol tantas horas do dia, e a noite tenha tantas horas. É assim, são leis naturais. Mas ele chegou Uhum. nessas leis naturais para os relacionamentos. E ele já tinha entendido que os conflitos, eles podem estar relacionados com questões de exclusão, né? Eu chamo de crimes de exclusão, né? Onde existem Uhum. pessoas que foram desprezadas, excluídas, ignoradas, humilhadas, pessoas que não tiveram direito de pertencer, pessoas que foram banidas, pessoas que nunca foram vistas, por exemplo, como abortos, que podem acontecer e as pessoas não terem consciência, nem consciência de que abortaram, tá? Filhos que não foram vistos, gêmeos que não foram vistos, enfim, né? Ele já tinha entendido que os não vistos causavam problema para os que vinham depois. Por quê?
porque nós podemos seguir scripts que não são os nossos, que são do sistema. Além disso, ele entendeu que questões de hierarquia são importantes. O que são questões de hierarquia? Porque existe uma lei natural que diz que existe uma hierarquia dentro dos sistemas. Existe uma hierarquia nas organizações, existe uma hierarquia dentro dos sistemas familiares, existe uma hierarquia dentro dos sistemas de sociedade, enfim, tá? E essa hierarquia, ela tem que ser respeitada. Então, quando o filho ocupa o lugar do pai que faltou, ele está fora da hierarquia, ele vai causar problema. Quando o marido não foi liberado pela própria mãe dele, que perdeu o próprio marido ou o pai do filho, este marido, que ainda ocupa um lugar de marido da mãe, ele não vai conseguir ser um marido inteiro para a mulher dele. E isso vai dar problema nesse casal. E talvez esse casal acabe se separando, sim. E vai chegar lá no divórcio com uma mulher com muito ressentimento. A mulher quer matar esse marido. Por quê? Porque ela não sente que ela sente que ela não recebeu aquilo que ela merecia receber, aquilo que ela precisava receber. Então, a gente, claro, nós vamos trabalhar com isso. O Hellinger começou a entender isso. Começou a entender que se um filho tem que ocupar o lugar de mãe ou de pai, a hierarquia está quebrada. Mas também se o filho tem que ocupar o lugar de um filho que morreu, ele não consegue ocupar o próprio lugar dele na vida. Porque uma mãe de luto, às vezes as mães ficam de luto até morrer por um filho que elas perderam. Porque elas sentem culpa, porque elas achavam que elas não podiam, que elas não foram suficientemente boas mães, que elas não cuidaram, enfim. Então, a culpa dessa mãe, ela torna essa mãe de luto permanente uma mãe indisponível. E nós temos vários filhos, um ou vários filhos, com ausência dessa mãe, com carência dessa mãe, tá? E como que uma pessoa que perdeu o pai cedo ou a mãe cedo se relaciona? Não se relaciona. Como que ela não faz vínculo? Ela não se entrega na relação, porque uma pessoa que tem medo de perder não se dá. Ela não consegue ser carinhosa, ela não consegue entregar amor para o outro, tá? Então, o Hellinger foi percebendo que sempre que uma hierarquia não era respeitada, tá? Isso causava problema para as gerações seguintes. E ele já trabalhava com isso. Mas não estava muito clara a questão do pertencimento. E ele já sabia de mais uma coisa, que para que as relações fluam, tem que haver equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, ele via que muitos problemas aconteciam porque alguém tinha dado demais, porque alguém queria só receber e não dar nada, porque alguém só queria dar e não queria receber, tá? Porque alguém tinha dado muito pouco, por exemplo, tá? E o outro que deu muito se sentia credor, né? E o devedor se sentia, eu não quero dar, ou eu não tenho o que dar. Então ele vai embora, ele some da relação, ele se esquiva, né? Como os devedores fazem, se escondem, tá? Então, o Hellinger já tinha percebido, no início dos anos 2000, ele já tinha essas leis praticamente prontas, tanto que tem um livro dele do ano 2000 que chama As Ordens do Amor. Mas esse livro, ele depois ele foi adiante desse livro. E ele, inclusive, mudou a forma de trabalhar, tá? Mudou bastante a forma dele trabalhar. E ao pesquisar sobre as consciências, ele entendeu que, na verdade, todos nós seguimos uma mente arcaica. Ele chamou de mente arcaica, né? Uma mente tribal, que segue um amor arcaico, que é... O que é um amor arcaico? É um amor de fidelidade. É um amor que ele é fiel aos valores
as normas e as regras do próprio sistema, que ele segue por fidelidade, por lealdade. E essas normas, essas regras, esse amor arcaico, ele está internalizado em nós, ele faz parte do nosso subconsciente. Ele está atuando sobre o nosso consciente, tá? E ele interage com o inconsciente coletivo. Então, todos nós somos fiéis e cegos numa certa medida, tá? Às vezes somos muito fiéis e muito cegos aos nossos sistemas familiares, às leis dos nossos sistemas familiares, que foram criadas muito antes da gente nascer. Tá? E que vão muito além, por exemplo, do sistema religião que a nossa família segue, mas que podem estar relacionadas ao sistema religião, mas também podem estar relacionadas ao sistema política, que também estão ligadas a hábitos, né, e crenças que nós seguimos. E por que nós fazemos isso? Porque nós, seres humanos, somos frágeis. Gente, um amigo me disse essa semana, Jana, que os chineses, olha que incrível, eles já estão fabricando soldados, que têm garras nas mãos e nos pés, e que eles são capazes de, com essas garras, subirem paredes. Não são as garras compridas do Wolverine, tá? Mas são garras. Olha que loucura! Eles têm implantes, eles têm modificações genéticas, estão fazendo modificações genéticas. Eu não vou entrar no mérito, tá? Do que eu penso, tá? Deixa assim, não vamos entrar no mérito, porque eu quero trazer a consciência sistêmica. Então, mas olha o que isso vai acarretar para as futuras gerações. Nós estamos vivendo coisas muito fortes, tá? Que momento. Então, nós não temos garras. As minhas unhas, se eu resolver subir uma parede com as minhas unhas, vai doer, porque vai quebrar, vai ser um horror, né? Então, não tem como, tá? Nós não podemos fazer isso. O ser humano, ele só tem uma arma, a inteligência dele. E a capacidade de interagir em grupo. Por isso que as relações também são fundamentais. Nós, seres humanos, sem relações e sem armas, nós somos extremamente vulneráveis. Por isso, nós precisamos pertencer. E para pertencer, o que acontece? Nós temos que seguir regras. Então, para pertencer a um grupo, eu vou ter que me submeter à regra desse grupo, às crenças desse grupo, ao que esse grupo acredita e entende que é o que é valioso e que protege todos. Porque dentro dessa consciência grupal, o que vale é o bem-estar do grupo e não o bem-estar individual. Então, dentro de um grupo, eu me despersonalizo um pouco. Sim, tá? Para poder pertencer. Eu sou obrigada a abrir mão de coisas, a menos que eu vá para o meu adulto e diga, eu dou conta. Eu vou dar conta, porque eu vou achar outros iguais a mim, que não vão pertencer a esse sistema, mas que eu vou conseguir viver e talvez se não tiver, eu também vou dar conta. Entendeu? Então, cada ser humano, ao viver, segue leis. Leis que estão no seu inconsciente, no seu subconsciente, que o Hellinger chamou de boa consciência. Tá? Então, quando nós agimos de uma forma ou de outra, nós estamos sendo leais a essa boa consciência. E num conflito, então, vamos lá. Como é que a gente chega no judiciário? Onde é que tu quer chegar com isso, Cristiane? Bom, eu já falei de que não existe neutralidade. Isso significa que a gente vê um monte de processos aí, que o processo é movido pelo advogado. Mas o advogado, ele está movendo o processo não baseado na necessidade do cliente, e sim na necessidade do seu próprio sistema familiar, baseado na sua própria rede, no seu sistema de crenças. Uau! Tá? Então, aí a gente começa a ver as dificuldades, porque como nós oferecemos um trabalho dentro do judiciário, que pode se inserir dentro das práticas restaurativas, porque para mim, a constelação familiar
ela se insere dentro das práticas restaurativas, no sentido de que ela tem dois grandes objetivos, né? A gente, ao fazer uma constelação, ao propor um exercício sistêmico, ao levar esse conhecimento para as pessoas, o que a gente quer? A gente quer reconciliação. A gente sabe, quando faz uma constelação, que a constelação foi bem sucedida, se ela promoveu pelo menos uma reconciliação, pelo menos uma. Pode ser que uma constelação promova muitas reconciliações entre, no mínimo, dois sistemas. Entre, no mínimo, dois sistemas. Tá? Mas ela pode promover reconciliação entre vários sistemas. Tá? E ela traz, e além de promover reconciliação, uma constelação promova uma nova tomada de consciência, que talvez crie um novo paradigma, que talvez traga a possibilidade de abrir espaço para um novo paradigma, uma nova compreensão que vai me permitir agir de uma forma diferente dentro daquela relação e talvez solucionar esse conflito, tá? Então, nós sabemos que todos os seres, inclusive nós, como operadores do sistema de justiça, estamos agindo a partir da nossa boa consciência, movidos pelos valores do nosso próprio sistema. E muitas vezes na vida nós nos encontramos com outras pessoas que vêm de outros sistemas, que estão a serviço da boa consciência dos sistemas delas, e a gente percebe que o nosso sistema e o sistema dessa pessoa está em confronto. Tem alguma questão importante que precisa ser resolvida, tá? Às vezes, a gente não sabe que as relações, elas se dão dentro desse quadro, né? Então, qual é a nossa função, né? Levar essa consciência sistêmica para as pessoas. Então, o que nós estamos fazendo, né? Porque nós iniciamos, trabalhamos em casas de acolhimento, com questões de adoção, trabalhamos com nos fóruns, né, com conflitos importantes. Violência tá? contra a mulher, né, que até o tema que a gente vai trazer um pouco aqui no seminário. Que bom, nós fizemos oficinas, né, na verdade oficinas não, né, mas fizemos muitos encontros. Eu vou aproximar um pouquinho para não ficar sem bateria aqui. Tô adorando, meu Deus, essa vai ficar gravada, mas assim, é tanta informação, Cris, e é tão impressionante assim, a ressonância, né, da linguagem, e muito parecido com o que eu já trouxe aqui nesse workshop, que eu tenho falado para eles, né? Então, tá reforçando e tá assim, eu tô amando, Cris, muito, 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 muita riqueza. Que bom, eu fico muito feliz, porque eu sinto que esse conhecimento, ele traz transformação na vida das pessoas. Apesar de tudo que estão brigando com a gente, eu quando cheguei na constelação familiar, que foi lá em 2001, apresentada por uma amiga, que me apresentou um livro do Hellinger, né? Eu li aquela entrevista do Hellinger para Gabriele Tenhovel, né? Não sei se é assim que fala, mas é assim, que se chama Constelação Familiar. Para mim, eu acho que é o primeiro livro que todo mundo deveria ler, do Hellinger, né? Que traz uma base da filosofia dele. E de uma forma compreensível e profundamente transformadora, né? E instigadora. Quando eu conheci, tudo que eu tinha estudado, porque ali, quando eu cheguei lá, eu já tinha especialização em terapia de família, eu já tinha especialização em relações
terapia da relação pais-bebês, já tinha trabalhado num projeto de pesquisa com pais e bebês de 0 a 4 anos, que durou 4 anos, num hospital aqui de Porto Alegre, que foi um trabalho muito lindo. O livro eu estou olhando aqui para a minha biblioteca. Chama Constelação Familiar, e é uma entrevista do Bert Hellinger. É do Bert Hellinger, entrevistado pela Gabriele Ten Hovel. Depois eu posso te passar, Renatinha, tá? Não vou levantar agora para pegar, estou até olhando onde que ele está. Tá, é muita coisa. Mas vale a pena ler esse livro, magnífico. E o que mais, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com violência doméstica, nós, em Parobé, com a doutora Lisandra dos Passos, que era a juíza. Primeiro nós começamos em Capão da Canoa, quando iniciou o projeto, em 2015. Gente, 7 anos. Começou em julho. Estamos iniciando aqui, tá? Ai, que linda! Vamos plantar uma sementinha, dia 1º. E essa sementinha vem aí do sul também. Nossa, vai ser você vai ficar muito feliz. Olha, é um trabalho. Ele é tão gratificante, gente. É tão bom. A gente vê o rosto das pessoas, sabe? Eu tenho usado uma frase agora nas oficinas de parentalidade, que foi uma percepção que me veio, porque, olha, gente, assim, parece casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas eu tenho um ex-marido que me trata como uma não pessoa, e não teve constelação que resolvesse isso, né? Não perdoa, né? Deve ser um amor tão grande, tão grande. Não é? Né? Enfim, o né? Bert fala assim que, como é que tem uma parte num livro de conflito e paz, que aquilo dói tanto para a pessoa, né, que o conflito para ele é necessário, que é a única forma que ela tem ainda de se sentir um pouco mais na vida do outro. Exato, né? E aí tu fica presa ali no conflito, né? Mas é a dor que a gente vive, se a gente tem a capacidade de refletir sobre ela, nós entramos em contato com a riqueza do que ela tem para nos dar, né? Porque eu nem sofro por isso, né? Mas me instiga, né? Porque eu instiga, mas o que será? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas nas oficinas, né? No fórum, porque hoje nós estamos em Viamão com a doutora Lisandra, fazendo oficinas de parentalidade, trazendo basicamente só jurisdicionados, né, que a gente pode trazer, e eu digo, vocês estão aqui agora numa situação que daqui a 2h30, 3 horas, vocês vão se olhar completamente diferente, porque agora, para vocês aqui, talvez vocês se conheçam, uma cidade relativamente pequena, né? Talvez vocês se conheçam, talvez não, talvez seja a primeira vez que vocês estão se vendo, mas quando vocês saírem daqui, vocês vão se olhar diferente, eu tenho certeza disso. E eu pergunto para eles assim, eu queria saber, aqui, nessa sala, quantos de vocês ainda tratam o ex-cônjuge como uma pessoa? E quantos de vocês ainda são tratados como pessoa pelo ex-cônjuge? Bom, gente, sempre tem um monte de mão levantando, tá? Porque as pessoas, um monte de mão dizendo, não sou mais tratado como pessoa, não trato mais o outro como uma pessoa. Então, porque a gente precisa levar, o que nós precisamos levar para as pessoas? Possibilidades de transformação das relações, né? Então, quem chega no judiciário, e eu tenho dito isso para as pessoas todas, né? Todos vocês que estão aqui com o processo, vocês já estão se sentindo fracassados. Porque a gente chega, eu também já tive processo na justiça, a gente já se sente fracassado quando entra com o processo. Por quê? Porque já esgotou todas as possibilidades, talvez, de tentativa de solução. E diz, bom, não tem outro jeito, eu vou ter que entrar lá.
Senão, eu não vou resolver esse conflito. E não vou conseguir o que eu quero, não vou conseguir chegar onde eu quero. Ou pelo menos tentar, né? Eu vou ter que tentar dar um jeito nisso, tá? Então, vocês, advogados, vocês trabalham com o sentimento de fracasso. E muitas vezes vocês têm que escolher se vocês, a quem vocês vão ser leais. A quem vocês vão ser leais? Talvez vocês não tenham consciência disso, mas em cada processo vocês escolhem a quem vocês vão ser leais. Talvez vocês sejam leais ao sistema do pai de vocês, talvez vocês sejam leais ao sistema da mãe de vocês, tá? E vocês vão escolher por essa boa consciência que eu estava falando, tá? Porque em cada cliente nós enxergamos quem? Nossos irmãos, nossos ex-cônjuges, nossos amigos, os nossos amores ou desafetos da nossa própria vida. O tempo todo, porque é assim que o ser humano funciona. Projeção e identificação. Identificação, projeção. Eu projeto o que é meu no outro e me identifico com o que eu vejo nele. Ah, isso é meu, isso não é meu. Ah, isso me serve, isso não me serve, né? Isso tudo a gente aprende lá, né? É assim que funciona. Então, cada processo vai ser isso. E se o processo de vocês não está se resolvendo, é porque tem algo, muito provavelmente, ou é algo do sistema de vocês, ou é algo do advogado da outra parte, ou é algo do juiz, ou do servidor que está... do servidor que está respondendo o processo, junto com o juiz, tá? Vocês vejam, quando nós entramos com o processo, não é mais eu e o outro, tá? Vira um monte. Porque é o meu sistema, o sistema da outra parte, que pode ser o meu sistema, o sistema do juiz, o sistema do escrivão, o sistema do promotor, o sistema do advogado da outra parte e também entra ainda o sistema do servidor que estava cuidando do meu processo. Vocês percebem quantas boas consciências estão envolvidas? Então, quando nós entramos com o processo, a possibilidade de que esse conflito se resolva é mínima. Desculpa, vou apanhar aqui. Porque... é a realidade, é o que a gente chama do sistema de enxugar gelo. Por que é enxugar gelo? Porque não se cessa. Não se vai na origem daquela dor, da origem do conflito efetivamente, né? Exato. E se mantermos nesse nível de consciência, vai permanecer como está, enxugando gelo, porque a gente não restaura, que eu falo assim, que é a base do próprio direito, a gente começou a falar sobre isso, né? Os fundamentos, entre os fundamentos, a gente não precisava essa infinidade de lei, mas os fundamentos que estão à base do direito, o que está escrito, né? É uma harmonia entre as relações, é poder possibilitar uma harmonia entre as relações, basicamente isso. Exato, exato. Então, isso é o fundamento do direito, mas na prática não é isso que está acontecendo. Então, a gente encontra uma infinidade de advogados e de operadores do sistema infelizes, juízes sofrendo, adoecendo, promotores adoecendo, operadores do sistema adoecendo, as pessoas adoecem. Por quê? Porque aquilo que é a proposta não acontece, né? E mesmo os juízes dizem, a gente sabe que a sentença não exclui o conflito e, ao contrário, muitas vezes a sentença de um processo potencializa e muitas outras ações vão acontecer. Muito bom para o bolso de vocês, né? Mas em termos de realização, às vezes, entre né? aspas, Às vezes. Né? Porque Exato. A gente sabe, eu tenho levado esse tipo de consciência para as pessoas, né? Na área, como eu, né? Tô levando essa sementinha para a área
advocatícia, e eu já lido muito já com atendimentos de Sim, profissionais da própria claro. advocacia que estão, assim, já há uma série de anos, né, frequentando psiquiatra com Sim, remédios, em um nível de depressão, ansiedade, e que a gente, exato. aí eu falo assim, entende que às vezes a função do dinheiro, que também é uma energia, ela não serviu para o real propósito da vida. Não, Então, não. chega um momento, então é o que eu falo. Então, às vezes, assim, pelo pensamento pequeno de Isso. imediatismo, aquilo vai Uhum. satisfazer o bolso, mas ele não serviu a real motivo da vida, que é servir a Exato. vida, tem um Uhum. propósito. E quando isso não acontece, entra automaticamente em um desequilíbrio, e é o que eu já tenho visto. Eu Sim, tenho visto isso, então sim. eu tento levar esse nível de consciência e até brinco, sabe, Cris? Eu falo assim, gente, olha, eu brinco não, eu falo sério mesmo, né? Vamos imaginar aqui qual é a proposta de uns honorários, né, em Sim. relação a um divórcio, né? Ah, vamos imaginar que ele vai cobrar né, uns 4, 5 mil reais. Se dentro daquele divórcio a gente consegue olhar para o conflito e realmente resgatar o propósito de nós operadores, que é restabelecer a relação, né? Trazer o nosso cliente ali naquela postura adulto, que a maioria das vezes que a constelação é isso, trazer a solução por eles mesmos, Isso. né? A Isso, não da parte. nossa cabeça. Aham. Não, A né? solução do Porque assim, sistema. Aham. exatamente. E aí, o que que Isso. acontece? Quando isso acontece, você vai receber os seus honorários do mesmo jeito, tudo é decidido, vai receber. A diferença, quando você vai para o contencioso, algo que se poderia resolver naquele primeiro momento, vai virar uma bola de neve. Então, é ali um processo que decorre 3, 4 anos, as pessoas saem Isso. Ou mais. extremamente fragilizadas, inclusive Isso. nós profissionais, porque Igual. é uma cobrança, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E eu já saí dessa parte. Graças a Deus, Que não, isso bom. não me pertence mais, Aham. essa Sim. atuação, né? Então, assim, imagina você cobrar um alto honorário e ficar ali fracionando durante 4 anos a cobrança, né, adoecida do que acontece no meio daquele processo, Não, a né? remuneração, ela foi ínfima, perto do que Foi você ínfima. sofreu. Ela é ínfima Exatamente. desse jeito. Não vale a pena. Isso. Exatamente. E aí, ao passo que, às vezes, a gente pode ter uma resolução definitiva daquele conflito de uma forma muito mais ágil, que nos Uhum. comportaria, inclusive, ter uma demanda maior de profissionais, de uma Exato. atuação muito mais leve. Então, Uhum. aonde que está realmente o peso do dinheiro, né? A É, função, né? exatamente. Se perde, né? Exatamente. Então, se você, com esse pensamento que você tem, você atinge realização pessoal e profissional. No sentido de que você realmente consegue colocar em prática o verdadeiro objetivo do direito, né? E Uhum. aí, o que você recebe de remuneração, e dentro do andamento desse processo, como ele é feito, dentro de uma visão sistêmica, né, de uma atuação sistêmica, ele, ao invés de acabar adoecendo todo mundo, ele vai promover saúde, pacificação, né? Ele promove o bem-estar e soluções que efetivamente contemplam todos, porque é realmente a política do ganha-ganha, né? Que é a grande mudança na visão desse paradigma sistêmico, né? O paradigma sistêmico, ele se baseia numa visão de ganha-ganha, né? Que é a visão de que se eu ganhar, o outro vai ganhar também. Por quê? Porque a boa solução, ela é boa para todos. Ela não é boa só para Uhum. uma parte. Então, Uhum. a busca dessa boa solução, ela só é possível quando a gente olha para essa complexidade dos
sistemas em interação, né? Dentro dessa abordagem. E quão rico é, né? O quão rico é a gente olhar o conflito e entender o propósito dele, a possibilidade de uma mudança, né, de pensamento e, enfim, nossa, olha, Cris, eu estou extremamente grata com tanto aprendizado aqui hoje. Obrigada, Por Jana. mim, É uma ficaríamos alegria. aqui mais umas 2 horas. Faltou dizer muita coisa, só muita coisa. Mas eu acho que sim, ficaríamos, né? Foi É, maravilhoso. Eu vou só obrigada. tentar dar uma olhadinha aqui nas caixinhas de pergunta, Cris. Tá bom. Tem algumas perguntas aqui. Ok. Perdão, agora eu percebi que. Não, demitir é fazer uma exclusão? É, é. Só que dentro do ambiente organizacional, ela é uma atividade obrigatória, né? Como, como que eu vou administrar uma empresa se eu não for capaz de perceber quem é capaz de ser compatível com a empresa e quem não é, né? Então, sim, ao É demitir eu saudável, estou excluindo. inclusive, né? Inclusive. Se É é aquilo que você necessário. falou, né? Às vezes a gente fica nesse movimento de querer tapar o sol com a peneira, né? Mas acaba atrapalhando todo o andamento de um sistema, né? Exato, exato. Quer dizer, eu posso ficar solidária por um funcionário que tem um determinado sofrimento, né, Janaína? Mas dentro da instituição, ele não funciona. A gente vê que ele não está bem, ele adoece os colegas, ele causa desconforto ou causa conflito dentro das equipes, né? E a gente tem que olhar sempre para o bem-estar grupal. Essa é a grande questão, né? Então, A aquilo que eu necessidade, né, do falava, coletivo. exato, porque o bem-estar grupal, ele precisa vir antes do bem-estar individual. Isso era, assim, por exemplo, na época das tribos, quando nós humanos vivíamos em tribos, ainda vivemos, né? Parece que eu estou... É que houve nos primórdios lá da humanidade, que a gente não tinha todo esse desenvolvimento científico, né? E essas comodidades. Tínhamos estruturas de funcionamento muito mais tribais do que hoje, né? Mas hoje ainda somos tribais. Todos nós pertencemos a tribos, tá? De uma maneira ou de outra. A diferença é que lá naquele tempo era muito importante que todos seguissem a regra da tribo. E hoje é muito fácil a gente sair da tribo e migrar, ir para outra tribo. E não só isso, ao longo do tempo, essa ideia do bem-estar grupal ser mais importante que o individual, ela deixou de ser uma ideia consciente e foi para o subconsciente e para o inconsciente. Ela não está mais aqui o tempo inteiro à nossa disposição. E nós fomos substituindo essa ideia de bem-estar grupal, primeiro para o bem-estar do líder. E gradativamente o bem-estar do líder se tornou mais importante do que o bem-estar da tribo. E isso começou a nos levar para um movimento em direção ao bem-estar individual ser mais importante do que o bem-estar grupal. E hoje o que nós vivemos é uma mescla do endeusamento do líder, do bem-estar do líder, o líder perdendo a função de servir, né? Porque o arquétipo do rei, ele pressupõe que o rei serve. Os reis servem. E não o contrário, né? Mas a gente está vivendo na maior parte das situações, uma mudança uma inversão dessa polaridade. E o bem-estar individual hoje, ele vem antes do bem-estar grupal. Então, a gente tem uma sociedade extremamente individualista, egocêntrica, né? Nós somos individualistas, egocêntricos e egoístas.
egóica, tá? Uhum. Então, por isso que a gente está tão doente. Temos tantas facilidades, mas estamos completamente adoecidos, né? Uhum. Fisicamente, emocionalmente, quer dizer, qual é um dos principais hobbies que as pessoas têm hoje? Jogos de violência, jogos de violência. E então, assim, ó, em que frequência fica uma pessoa que joga jogos de violência, né? E ela está a serviço de quê? Se ela está o tempo inteiro guerreando, tá? Bom, Uhum. eu tinha Maravilha. vontade de... tem mais Fica alguma até mais. pergunta? Olha, tem uma surpresa para você, Cris. Vem cá, Liz. Olha quem está aqui, Cris. Olha como Ah, cresceu. oh, oh, que linda, como cresceu! Vou falar que nem tia Cresceu, né, velha. Cris? Cresceu, tá linda! Oi, Li. Participava de todas as constelações, lembra? Sim, ela fazia parte, ela sentia, dava informação, estava sempre junto, né, Muito, Jana? não é? Ô, Cris, muito Ela, obrigada. eu que Gratidão agradeço. imensa pela sua disponibilidade, por essa doçura, por esse encantamento, sabe? E é por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada em poder transmitir, porque eu recebi isso, eu recebi amor. Eu não poderia devolver amor de forma diferente, né? Então, Cris, muito Obrigada. obrigada, gratidão por todos que estiveram presentes aqui, né? E estendo o convite para o seminário que está sendo promovido pela Comissão de Direito Sistêmico, a OAB Mulher e a Comissão de Convênios aqui da nossa subseção, né? A OAB de Montes Claros nos deu essa grande abertura e sou muito grata a todo esse movimento de alma que tem acontecido. E nasceu por você, Cris. Então, era isso que eu Ai, queria, que as pessoas pudessem ter a oportunidade de te conhecer aqui, Montes Claros, né? Norte de Minas, onde a gente está eu vou plantando essa aí. sementinha. Com certeza, eu faço questão. Nasceu por essa pessoa maravilhosa aqui, que eu sou extremamente grata e honro muito a sua origem, o seu destino. E gratidão, Cris. É de alma. Oh, recebo tudo isso. Estou me sentindo plena, feliz de tanta gente linda aqui. Jana, assim, eu tenho orgulho de você e eu admiro profundamente seu trabalho. É, conte comigo para o que precisar. Aliás, quem quiser precisar de informações sobre como fazer as oficinas, como dar sequência, falamos pouco sobre isso, mas falamos de coisas muito importantes, então, que estão Basilares, né? na base, Exatamente. querida. Mas a gente vai ter É, mais oportunidade, viu, Cris? Vamos ter Clã, sim. sim, Então, podem contar comigo gratidão. sempre. Obrigada. Gratidão, Cris. Obrigada. Um Um beijo. beijo. Felicidades, sucesso aí, sucesso, Montes Claros. Vocês vão fazer coisas lindas. Tenho Obrigada, certeza. parabéns. Nasceu aí, nessa pessoa maravilhosa que hoje está falando aqui com vocês. Beijo. Obrigada. Beijo. Gratidão, Cris. Obrigada. Beijo, Cíntia. Beijo a todas. Obrigada. Obrigada, Jana. Beijo, gratidão. Até.